Estamos direto, boa tarde, tudo bem? Hoje nossa live com o Dr. Ricardo Vilela, que vai falar conosco direto de Portugal. Vou aguardar o Ricardo entrar na live, já vou convidar ele e a gente começa. Boa tarde, Jobert, Mariotti, Marquinhos. Tudo bem, pessoal? Vou aguardar aqui. Hoje a live vai ser tranquila, uma live internacional, direto de Portugal. A Gabi tá aí também. Boa tarde. Brenda. Boa tarde, Brenda. Tudo bem, pessoal? Cadê o Ricardo? Entra aí, Ricardo. Boa tarde. Deixa eu acenar para vocês aqui, ó. Top. O Ricardo tá em Braga. Já já ele entra e a gente começa. Boa tarde, doutor Luiz Gustavo Biló, meu amigo. Tudo bem com Vossa Excelência? Ricardo Vilela está tentando entrar na live e até agora não conseguiu. Estamos aguardando ele aqui. Já já a gente começa, meu amigo. E estou te aguardando aqui também. Você podia entrar aqui para falar conosco sobre direito virtual, contar um pouco da sua experiência, né? Quem falar com os nossos alunos de Nova Serrana vai ser muito bacana. Será que você aceitaria o nosso humilde convite? Cadê o Ricardo? Que até agora não entrou na live. Vamos ter uma paciência aí que daqui a pouquinho a gente começa. Eu fico imaginando o Ricardo agora lá em Portugal, o Biló, ele deve estar desesperado lá. Luiz, como é que entra aqui, Luiz? Cadê? Até agora, nada? Já já ele entra. Luiz Felipe Urbano, boa tarde. Ele deve estar maluco lá. Gente. Negócio de vivo é tenso, viu, Biló? Não nasci para ser repórter, não. A gente fica esperando o entrevistado e nada dele aparecer, tá vendo? Oi, Ricardo, cadê você? Ah, Ricardo entrou aqui, ó. Ricardo Vilela, vamos lá. Vamos começar. Agora sim. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Thiago. Você viu que não é tão complicado assim, não, né? Não, essa tecnologia aí, esse pessoal mais novo, igual você aí, igual o Rodrigo, o Aenda, essa turma toda aí, eu estou da velha guarda ainda. O Biló está nos assistindo, viu, Luiz Gustavo? É, coisa boa. O Biló é nosso irmão, né? Ele é. Ai, que bom que você conseguiu. Então nós vamos combinar da seguinte forma, olha. A gente começou a live agora às 5h04 aqui no Brasil. Aí em Portugal são 21h04 da noite, não é isso? Correto. Então vamos caminhar 40 minutos, 45. Aí se for o caso a gente encerra e volta. Hoje é feriado aqui no Brasil, dia de reflexão, sexta-feira da Paixão. Então o pessoal está mais tranquilo. E aí a gente vai batendo esse papo aí, você vai contando para a gente as suas experiências. Para a gente também é muito importante que você fale um pouquinho sobre a diferença dos direitos, tanto português quanto o nosso direito brasileiro. Queríamos ouvir também a sua experiência profissional, Ricardo. O nosso público-alvo aqui são alunos de primeiro e terceiro período. Eu só estou fazendo essa live hoje aqui com você porque há um tempo atrás, digamos assim, há um bom tempo atrás, meados de 2000 e... Poxa, já faz tempo, hein, Ricardo? 2005, mais ou menos, você abriu as portas da Defensoria Pública para mim e eu tive a oportunidade de ser seu estagiário.
Então, hoje, se estou aqui fazendo essa live, podendo te ouvir, podendo compartilhar conhecimento jurídico com você, foi porque lá atrás eu ainda era um moleque, igual terceiro período, estava no início da minha faculdade, assim como vários e vários colegas aqui estão, meus alunos hoje aqui que estão acompanhando essa live, eu bati a porta da Defensoria Pública e falei, eu quero aprender a fazer júri, quero defender pessoas no plenário do Tribunal do Júri. Aí, e essa foi a lado meu profissional prático, eu aprendi com você a defender as pessoas, a ter um respeito pela parte, pelo cliente, a ser advogado, propriamente dito. Eu aprendi com você a vocação da defesa e a parte acadêmica também, te acompanhando, que surgiu no meu coração essa intenção de fazer um mestrado, de fazer uma pós-graduação. E hoje, graças a Deus, estou aí trabalhando, batalhando, sou professor, sou atual coordenador do curso de Direito da Faculdade Nova Serrana. Eu devo muito a você por todo esse conhecimento adquirido. E eu queria demais que você estivesse no nosso auditório da Faculdade Nova Serrana para contar isso para a gente. Mas desse limão aqui nós estamos fazendo uma limonada e que bom que a gente tem uma quarentena, que bom que a gente tem a tecnologia ao nosso favor e a gente pode te ouvir de forma virtual e que não deixa de ser real, tá certo? Aí fica à vontade, a turma é sua, estamos aqui para te ouvir e aprender um pouquinho só com Vossa Excelência, que eu tenho certeza que tem muito a nos acrescentar. Conta aí a sua trajetória jurídica, conta por que você hoje está em Portugal e as diferenças do Brasil para Portugal. E a gente vai fazendo esse bate-papo. O meu aluno que tem meu WhatsApp está aberto aqui. Quem quiser fazer pergunta para o Ricardo, fica à vontade. Vamos encher ele de perguntas e aproveitar o máximo possível o conhecimento dele. E quem não tiver o meu contato aí, pode fazer as perguntas direto na live. E a gente vai batendo esse papo aqui, gostoso aqui. A gente tem tempo, fica à vontade. Uma boa noite, Ricardo. Deus te abençoe aí, cara. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí nessa live pela primeira vez que nós estamos fazendo aqui de Portugal, não é isso? Isso. Eu, primeiramente, quero agradecer, lógico, a você, né, Thiago? Você fez muitas referências à minha pessoa. Eu acho que não foi tanto assim, na realidade. Eu acho que o fato de nós termos nos encontrado na Defensoria Pública não foi por acaso, nada é por acaso nessa vida, na realidade, né? Mas você é uma pessoa que abarcou a Defensoria Pública naquele momento, o Tribunal do Júri, a área criminal, né? E com isso, com seus conhecimentos e muita força de vontade de estudo, você está aí hoje, né? Nessa posição. Mas eu não vou assim falar muito sobre a minha trajetória profissional, Thiago, porque, na realidade, eu poderia ficar falando muita coisa aqui com muitas outras pessoas, né? Porque eu já tenho, assim, eu me formei em 88 pela Milton Campos, em 1988, na mudança da Constituição Federal, que já foi junto com a Constituição, então, para o direito, né? Foi. Exatamente, na Faculdade Milton Campos, em Belo Horizonte. Mas antes disso, eu já tinha me formado em administração de empresas, trabalhei em Manaus, né, na selva amazônica, né? Isso me deu uma experiência muito grande. Depois voltei a Belo Horizonte e fui fazer o curso de Direito, que para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Obviamente, depois do meu casamento com a minha Patrícia e a minha Luísa, né? Que são as minhas preciosidades de hoje em dia. Mas, em termos de âmbito profissional, Thiago, eu quero dizer o seguinte: eu me formei em 88 pela faculdade de Milton Campos, e logo depois que me formei, antes um pouco, eu já comecei a trabalhar num escritório de advocacia, que era do José Arthur Pereira, Carvalho Pereira Filho, o filho do desembargador, que o outro também chegou a ser desembargador. E eu trabalhei junto no escritório dele durante muitos anos. E nesse tempo, eu estava firmando o meu convencimento entre fazer um concurso para MP, concurso para magistratura, para defensoria pública. Eu não estava bem ainda inclinado a fazer concursos públicos. Mas foi chegando ao longo do tempo, né? E passaram-se aí 6 ou 7 anos, e eu resolvi, de fato, fazer concurso para a magistratura. Para a magistratura, não foi para a defensoria pública. E aí eu resolvi realmente fazer o que todo mundo tem que fazer. Perquerir aquilo
entrar de cabeça naquilo que eu queria. E, para isso, eu comecei a realmente estudar, peguei todo o programa e estudei praticamente, foram 2 concursos que fiz, mas eu estudei 2 anos direto. Eu quero dizer direto o seguinte, eu estava 4 horas de manhã, 4 horas da tarde e mais finais de semana. Né? Quer dizer, foi muita coisa. E eu fiz 2 concursos da magistratura e nesse segundo eu cheguei à prova oral e na prova oral eu acabei perdendo na matéria que eu mais sabia, sabe? Que na época era o direito administrativo. Bom, não passei e depois eu já trabalhava na Secretaria de Justiça naquela época e alguém falou, faz um concurso para a Defensoria Pública que está aberto. Eu peguei e fiz o concurso para a Defensoria Pública, sem saber questão salarial, nada disso. Fiz o concurso e algum tempo depois algum colega meu falou, olha, você está no seu nome, está no jornal aqui e está bem próximo, você foi um dos primeiros aqui. Eu falei, primeiro de quê? Pô, da Defensoria Pública, você passou no concurso, olha que coisa maravilhosa. Bom, aí, lógico, né, aquela coisa que foi muito boa na minha vida, eu assumi. E sem querer interromper o seu raciocínio, mas já te interrompendo, Ricardo, uma pergunta que eu fiz para o Aender, quando ele passou no concurso, acho que foi 2013 que ele passou, 2000, acho que foi isso, 2013. Ele falou 2013. E aí ele falou assim, quando eu passei, a carreira de defensor público era de R$6.000. Hoje o defensor inicial ganha R$19.000. Na sua época também era bom esse salário de R$6.000? Era um concurso atraente? As pessoas ficavam doidas querendo ser defensor público? Não, eu me lembro, Tiago, que naquela época, me parece que o salário era de 800 e poucos reais, na minha época, e esse salário de defensor público era um pouco mais que isso, devia ser uns 1.100, 1.200, uma coisinha um pouquinho a mais. Eu não assim, optei pela defensoria por causa de salário, porque a partir do momento que eu tinha estudado para o concurso de juiz, me vi que a matéria era praticamente a mesma, não é? E eu ingressei num concurso público de carreira, eu falei, eu vou abarcar isso aqui e vou sair da minha área, também que eu trabalhava no jurídico, também da Secretaria de Justiça naquela época. Eu falei, não, inclusive você deve conhecer muito bem o Obregón Gonçalves, eu trabalhei com o Obregón há muitos anos na Secretaria, e eu falei assim, não, eu vou assumir a Defensoria Pública, mas não foi nem pelo salário. Óbvio que a carreira de defensor público, eu já tinha estudado um pouquinho, sabido alguma coisa a respeito da defensoria, me chamou muita atenção, porque, não sei porquê, eu acho que é alguma coisa que vem lá de cima, sabe? Não era para eu ser juiz, e muito menos promotor, porque se eu fosse promotor, eu acho que eu ia ter muita dívida, sabe, aqui na Terra, porque eu acho que eu ia botar muita gente na cadeia, sabe, pela minha forma de ser, de explanar as coisas, né? E de ser convincente, talvez, até no tribunal do júri. Ainda bem que não foi passei para promotor de justiça. Eu acho que o negócio realmente é defender aquelas pessoas realmente que não têm condições de pagar advogado. Muito bem. O Aender falou que foi em 2013, eu passei na defensoria e depois, de imediato, fui para Pirapora, trabalhei lá durante 30, 40 dias, e aí que começou a minha vida mesmo. Abriu a vaga para a área criminal, em Contagem, e eu resolvi assumir a área criminal em Contagem. Aí eu fui removido para Contagem, e aí sim começou a minha carreira de defensor público, que eu amei a área criminal, e por incrível que pareça, nós tínhamos 3 varas em Contagem, e naquela época, cada um defensor público, que já tinha defensor naquela época, cada um fazia para a sua vara. Só que das 3 varas, o único que fazia júri era eu, que começou a fazer júri. E eu, sim, vou abarcar o júri, e comecei a fazer das 3 varas. E isso me deu uma experiência muito grande lá em Contagem, pela quantidade de júris, né? E de lá, abriu a vaga no primeiro tribunal do júri, eu fiquei lá 2 anos praticamente, quase 2 anos, e aí fui removido para o primeiro tribunal do júri em Belo Horizonte. Bom, nesse tempo todo aí que nós estamos falando, de defensoria pública da área criminal, a gente aprende muito. Eu me especializei na área de direito público e de ciências penais pela Escola Superior do Ministério Público, né? Não foi nem pela defensoria, nem pela magistratura, e acabei abarcando essa área, né, do tribunal do júri, da área criminal. Isso me deu um embasamento muito grande, e eu não sei porquê, talvez assim, o fato de falar em público é uma coisa muito importante para as pessoas, o advogado, né, independente da área que ele vai trabalhar, a não ser se for um advogado talvez de escritórios fechados, né, na área administrativa,
ou talvez área tributária, eu não sei exatamente qual, mas o advogado ele precisa ter o dom da palavra, ele precisa falar, ele precisa explanar e mostrar, tá certo, com a sua palavra, aquilo que ele quer defender. Ou, eu estou dizendo de advogado, o promotor naquilo que ele vai acusar, efetivamente, porque na realidade o promotor não só acusa, ele é o fiscal da lei, ele não está ali só para acusar, né? Bom, nesse tempo todo, eu acabei entrando também, fui convidado para trabalhar na PUC, lá do Barreiro, e me lembro também que você trabalhava, estudou também lá em Contagem, né, com a professora Cláudia, né, na PUC, e lá eu fiquei lá como professor na área de processo penal e prática de processo penal. E isso foi muito bom, eu peguei lá, ainda fiquei lá muitos anos, e muitos alunos iam assistir o júri lá no primeiro tribunal do júri, né? Eu era das poucas pessoas que levavam os processos, né, físicos, né, o xerox, para a sala de aula para poder trabalhar a parte prática, né, do tribunal do júri e área criminal, em geral, área criminal. Eu faço Mas, isso. Thiago, eu acho que isso aí é uma coisa assim, foi como se diz assim, a goiabada com queijo, porque, você veja bem, eu no tribunal do júri, com aquele dezenas, centenas de processos que você já conhece também, e o xerox, e eu pegava aquele xerox e levava para dentro de sala de aula. Então você veja como é que os alunos ficavam. Aquilo é a prática, na realidade. Você aliando a teoria com a prática. E óbvio que isso chamava muita atenção. Então, de fato, eu fui chamado para fazer muitas palestras, muitas reuniões, muita troca de informações, né? Para a banca de monografia, fui agraciado 2 vezes lá como é que chama aquele professor que é levado lá no dia? Paraninfo, exatamente, 2 vezes. Então, isso, assim, lógico que é interessante, mas eu quero te dizer o seguinte, Thiago, você viu, e trabalhou comigo dentro do primeiro tribunal do júri, eu acho que os alunos que estão aí, eu dei muitas aulas para o primeiro, segundo, terceiro e mais para o 8º período em processo penal na PUC. O penal, eu dei o primeiro penal 1 e 2, mas eu acho que, eu não acho, eu tenho certeza, não só a área do direito, como outras áreas, engenharia, ensino, o que seja, eu acho que o importante é a pessoa focar naquilo que ela quer. O estudante ele tem que focar naquilo que ele realmente quer e pretende ser na sua vida. E focar significa dar tudo que você tem nos estudos. Não existe milagre, não existe fórmula para uma pessoa passar no concurso público de magistratura, ou da Polícia Federal, ou de Defensoria Pública, de promotor. Não existe. A fórmula é o seguinte, é você sentar e estudar. Não tem outro jeito. É pegar o programa daquilo que você quer fazer na frente, focar naquilo e tentar. E outra coisa, não desistir. Porque a persistência é a alma do negócio. Ou seja, eu conheci um juiz de direito que ele fez 10 concursos para a magistratura. Ele passou na 10ª vez. Ou seja, praticamente 10 anos. Essa é uma pessoa de cor, né, digamos assim, uma pessoa mais escura, eu o conhecia, e ele falou assim, Ricardo, eu vou ser juiz de direito. Eu falei, que tal, mas você já fez 5 ou 6, eu não vou fazer 10, 15, 20, eu vou ser juiz de direito. E ele estudou e fazia todos os anos em Minas Gerais, ele não fazia em outros estados, ele queria ser em Minas Gerais. E por 10 anos, no 10º ano, ele conseguiu passar para o concurso para juiz de direito. E hoje eu já não sei mais da figura dessa pessoa, sabe? Mas isso é a prova viva, né, de que a pessoa tem que ser persistente. E o estudante de direito, você sabe tão bem quanto eu, ele lida hoje com uma situação muito complicada. Na minha época, que eu formei em 88, foi complicado porque eu tive que estudar tudo de novo. Nós estudávamos uma outra Constituição, e na transição uma coisa mudou toda, né? E não tinha, a experiência que eu tinha pouco lá do escritório, estava começando no escritório com 1 ou 2 anos, antes de me formar, então foi uma situação bastante complicada. E de uns anos para cá, a situação ficou muito delicada também, porque nós vimos muito o que está na lei e diferencia muito a questão jurisprudencial, porque o país hoje está num tumulto jurídico muito grande, uma instabilidade jurídica muito grande, né? E por essa instabilidade jurídica, você que é o professor e está mostrando para os alunos, os seus alunos que estão aí agora, nos assistindo, alguns que estão nos assistindo, eles estão vendo lá o Código Penal, o processo penal, a lei civil, né, o Código Tributário, que seja, mas
a jurisprudência, né, a legislação, ela não é seguida naquilo que deveria ser de forma efetiva. Por quê? Juízes estão abarcando, juízes, defensor, juízes, eu quero dizer juízes de forma lato. Isso inclui desembargador do STJ, Supremo e tudo mais. A coisa está sendo feita politicamente. Né? Então, você ensina na sala de aula aquilo que você estudou a vida inteira, da doutrina, né? E vem a jurisprudência e muitas das vezes mostra o inverso do que você está mostrando para o aluno. E isso, a pessoa, os alunos, entram em choque com relação à questão. Mas, professor, peraí, a lei fala isso. Mas a jurisprudência lá de fulano de tal, daquele tribunal, está dizendo outra coisa diferente disso. Bom, eu tinha uma situação muito tranquila com relação na época em que isso aconteceu comigo, e deve estar acontecendo ainda. Né? Falei, olha, vocês estão aqui para aprender o direito. É a lei. Eu vou ensinar para vocês o que está aqui, efetivamente. O que outra pessoa falar, tá certo? Que seja juiz, desembargador, né? Isso não importa. Você tem que saber exatamente isso aqui, dentro da parte da doutrina. Quem ensina é o professor, embasado pela literatura técnica. Né? Você tem que ser um técnico. O advogado, ele é um técnico, não é verdade? Um técnico do direito, na sua área específica. Muito bem. Então, na faculdade, Tiago, era exatamente isso que eu fazia. Só que eu tinha uma vantagem de ter, né, a questão do júri, a parte criminal, em papel efetivamente, mostrando para os alunos. E isso realmente chamava muita atenção. Mas eu não tenho dúvidas que a parte técnica é o que impera dentro do direito. Independente do tumulto que a gente está vendo hoje em dia, né, de questão do STJ, questão do Supremo Tribunal Federal, né, cada um fala o que quer, cada um põe o que quer, a coisa virou muito política, na realidade, não é? E o país está num tumulto. Muito bem. Com isso tudo, coincidiu da minha filha, depois de voltar dos Estados Unidos, ela ficou um ano estudando lá, e ela resolveu fazer um curso que não tem no Brasil, e esse curso, ela estava lá nos Estados Unidos, e ela falou assim, papai, tem um curso que eu podia fazer, que tem lá em Portugal. E não é em qualquer lugar em Portugal, é na Universidade do Minho, né, na Minho University, que é no norte, em Braga. Eu falei, Luísa, mas fazer Portugal para Portugal? E eu não conhecia Portugal. Falei, para você ter ideia, eu já conheci muitos países na Europa, tinha viajado com a minha esposa, tinha feito essas viagens para a Europa, conheci grande parte da Europa, mas nunca tinha ido a Portugal. E ela falou assim, não, mas é em Portugal. Eu falei, bom, Luiz, então vamos ver se vai dar para fazer. Com isso tudo, coincidiu da minha aposentadoria no mês de julho do ano de 2017, né, coincidiu, que também eu acho que também nada é por acaso, como diz aí o nosso amigo Luiz Gustavo, né, não existe por acaso, coincidiu e eu pedi a aposentadoria, ao mesmo tempo a própria defensoria me ajudou a conseguir praticamente o visto de aposentá-lo para Portugal, e eu vim então com o visto de aposentá-lo para Portugal, que é o D7. Né? Vim para cá, fui à OAB, tirei cópia de todo o meu processo, peguei uma certidão da OAB aí de Belo Horizonte, e com essa certidão eu pude dar entrada aqui em Portugal e poder advogar aqui em Portugal, que existe o convênio entre Brasil e Portugal. Bom, legal. Minha vinda para cá foi isso, correto? Final de 2017, vendi muitas coisas no Brasil, a casa ficou lá e nós viemos para cá. Bom, eu não conhecia Portugal, né? E sei que o sistema é um sistema socialista democrata, né? Mas não me importava isso, me importava minha filha estudar. E esse curso que eu estou fazendo está voltado um pouco para direito internacional, direito empresarial e línguas. Então, hoje, graças a Deus, a minha menina está lá falando inglês, francês, o espanhol e o alemão, que é uma coisa, né, impressionante isso. A menina sai daqui com 5 línguas falando e tem um viés, talvez, até para do direito. Que, para mim, eu fico muito orgulhoso com isso. Claro, a universidade, né? É pública? A universidade é pública, mas paga-se. Porque toda universidade aqui na Europa, como nos Estados Unidos, todas as universidades são pagas. O ensino, até o fundamental, né, que aqui é o 12º ano, ele é de graça, tá? Aqui na Europa e também nos Estados Unidos. A partir disso, aí, você entra na universidade, você então paga, é um valor bem baixo, na realidade. Aqui em Portugal, eu não sei te dizer em outros países, eu sei que nos Estados Unidos é caro a universidade,
E, bom, são universidades públicas, mas nós pagamos. E a vinda para cá, ela entrou na universidade, talvez uma informação que muitos queiram saber. A nota do Enem dela serviu para o ingresso da universidade, aqui na Universidade do Minho, e como outras universidades também aqui em Portugal. Eu não sei se tem esse convênio, na realidade, na Espanha, mas eu nem vi isso à época. E nós viemos para cá. Nesses 2 anos e 4 meses que estamos aqui, principalmente 2 anos e 3 meses, Thiago, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente Portugal inteiro. Eu já andei aqui mais de 40 mil quilômetros, para você ter ideia. Grande parte da Espanha, uma parte da França. Eu estou falando assim, conhecer um pouco melhor, né? E quando eu falo conhecer, não é em termos de viajar para fazer turismo. Quando eu falo conhecer, é você conhecer as faculdades, as universidades, o povo, o sistema, a questão de impostos nessas cidades, nesses países. Porque você falou até que aí tem um sistema social-democrata. Você tem como fazer uma comparação desse sistema social-democrata para o que a gente vive aqui no Brasil? Qual que é a grande diferença desse social-democrata para o regime democrático aqui do Brasil? Né? Puramente democrata, né? A democracia. Bom, aqui nós temos vários partidos, muitos deles são partidos comunistas, tá? Da esquerda, e nós temos aqui um partido que é forte, que é exatamente o Partido Social Democrata, que o presidente é o Rui Rios, que, por incrível que pareça, ele parece muito com o Tancredo Neves, sabe? Ele tem muito parecido com o Tancredo Neves. Da fisionomia dele. E ele é o dirigente aqui do partido, e enfim, esse sistema social democrata aqui em Portugal, ele tem questões que eu posso reportar que são boas, e tem outras que eu entendo que não são tão boas assim. Primeiramente, é o seguinte: Portugal tem o menor salário aqui da Europa, praticamente, ou pelo menos não pegando o leste europeu, que tem salários baixíssimos, né, desses países. Portugal hoje está com um salário de 630 euros, que é o salário mínimo. Tá? A nossa vizinha, Espanha, é de 1.100 euros. O salário mínimo, o salário base. Né? Portugal, aqui nós temos o primeiro-ministro, o António Costa, e tem o presidente, que é o Marcelo. O presidente praticamente ele endossa tudo praticamente que o primeiro-ministro. Quem administra o país é o primeiro-ministro, né? António Costa. E a nivelação, o nível de forma que o governo trata a população é o nível para baixo. Existe muita corrupção no país, e eu converso isso com professores, com advogados, médicos, conhecidos nossos aqui em Portugal, mas aqui em Braga, né, na região aqui do norte, a corrupção é grande, mas o sistema de nivelação é para baixo. Então, todo mundo, o governo injeta dinheiro de 200 euros, 250 euros para as pessoas aposentadas, para as pessoas para não morrerem de fome. Você está entendendo? Mas não dão oportunidade a criar grandes empresas em Portugal. Portugal não tem grandes empresas. Não tem grandes empresas aqui. Tá? A maioria dos estudantes, para você ter uma ideia, eles se formam aqui e não ficam em Portugal. A maioria sai de Portugal. Tá? Vai todo mundo para a Alemanha, para a Espanha, para a França, ou seja, para outros lugares. Inglaterra, não fica aqui em Portugal. Não tem emprego. Tá? O país é um país que não produz nada. Olha só, não tem fábrica de automóveis aqui. E não produz praticamente nada. Tem 2 redes de supermercados que são gigantes aqui, que é a Pingo Doce e o Continente, que eles monopolizaram todo o país. A rede de energia elétrica foi comprada pelos chineses, para você ter uma ideia, os chineses estão comprando tudo, você sabe disso aí também no Brasil, está começando, e tem que se tomar muito cuidado com isso. As informações que chegam aqui na televisão vêm de toda a Europa, pouquíssimas coisas do Brasil, e eles são anti-americanos. São anti-americanos. Aliás, a Europa toda é anti-americana, sabe? Mas Portugal, precisamente Portugal também. Então, você não tem grandes empresas, você não tem saída para trabalhar aqui em Portugal. E quando eu falo partido de socialismo, socialismo é o seguinte, eu vou te dar um exemplo prático com relação a isso. O povo não tem dinheiro,
O país quebrou em 2008, porque tinha muito dinheiro nos bancos injetado pela União Europeia e grande parte da população pegou dinheiro emprestado desses bancos, mas não devolveu, não pagou. Então quebrou o país. O país quebrou por conta disso. Essa foi a crise em 2008. Diferente dessa agora, né, que vai entrar em crise também novamente. Bom, com isso, o que aconteceu? Agora, eu estava dizendo a questão prática. Na União Europeia, foi aprovado, no Conselho da União Europeia, uma redução da energia, do percentual do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que aqui é o único, é um imposto único, para a maioria mais de 95% das mercadorias e de prestação de serviços. Foi aprovada uma redução da energia elétrica para 6%. Para 6% de imposto. Aqui em Portugal, manteve-se os 23%. Ou seja, a população pobre, que não consegue emprego, não consegue se superar porque não tem emprego, não tem grandes indústrias, não tem fomento, não é fomentada pelo emprego, pelo governo. E no vizinho aqui, que é a Espanha, tá? O IVA foi, não energia elétrica, não, o IVA em geral, de 23%, na Espanha é 11%. Veja bem, sendo que a energia elétrica de países ricos, igual a Alemanha, igual a Espanha, igual a França, Espanha entre aspas, né? Mas é Alemanha, Luxemburgo, né? Que está a sede lá da cúpula da União Europeia, eles reduziram para 6%. E em Portugal, as pessoas não têm condições de pagar, então não reduziu, continuou. Isso é o socialismo, ou seja, isso está abarcando o dinheiro todo que vem do Estado, ele é dividido para poucas pessoas do governo. E nós temos aqui a Galp, por exemplo, que é a maior distribuidora hoje de combustíveis aqui em Portugal, que faz parte do governo. Nós temos a energia elétrica, que era também do governo, que vendeu grande parte para os chineses. Né? Então, enfim, o governo está vendendo Portugal, tá certo, para estrangeiros. Mas para quem? Esse dinheiro não é injetado no povo, é injetado para os políticos, infelizmente. É péssimo isso, infelizmente. O país provavelmente vai entrar numa recessão grande. Eu te digo que Portugal, diferentemente de muitos youtubers que tem por aí agora, né, é um país bom, seguro, é um país seguro, porque aqui não passa nada, né? Todo mundo fala assim, não passa nada. Na Espanha a gente tem a mania de falar de não passa nada porque realmente não acontece nada. Em Portugal realmente não acontece nada. Se for fazer uma revolução para melhorar o emprego, fazer uma greve, e aí a turma fala, não, vamos tomar um café ali, para tomar um cafezinho, vamos deixar o gás, vamos para o cafezinho, e não vão perquirir seus próprios direitos. O Ministério Público aqui, para você ter uma ideia, ele não é igual ao do Brasil, sabe? Porque o Ministério Público ele protege a sociedade, na verdade, né? Briga pela sociedade. Aqui nós não temos direito de consumidor, para você ter ideia. O consumidor que não tem direito nenhum, Thiago, nenhum. Imagina o Brasil aí, sei lá, 20 anos atrás, antes do Código de Defesa do Consumidor. Não tinha nada. E o Ministério Público não protege a população com relação a isso. O que faz o Ministério Público aí? Ele, praticamente... porque o sistema de acusação é diferente do Brasil. Aqui a Polícia Judiciária, ela trabalha juntamente com o Ministério Público, tá certo? E ele acusa. Eu não vejo aqui praticamente nada a respeito de Ministério Público entrando contra políticos. Tem uma briga grande aqui com o ex-ministro, que eles estão acusando, que não sei quantos milhões aí, né? Desviou não sei quantos milhões, então o Ministério Público ofereceu denúncia de lavagem de dinheiro e tudo mais, mas é raríssimo você ver uma questão dessa. O que o Ministério Público faz aqui? Ele acompanha os crimes, que são poucos, né? Porque não tem de homicídio aqui, são pouquíssimos. Aqui a briga de marido e mulher, alguns furtos, que já tem mais assim em Lisboa, em Porto. Braga é uma cidade que é a terceira maior do país, tem 200 mil habitantes. Então, o Ministério Público ele acompanha, juntamente com a Polícia Rodoviária, e oferece a denúncia. Né? No Tribunal do Júri, para você ter uma ideia, para ir ao Tribunal do Júri, antes de passar ao Tribunal do Júri, tá? O Ministério Público ele atua junto com a Polícia Judiciária, até na ofereção da denúncia, e a polícia continua com o MP ainda, no julgamento, e se for um homicídio, pode ser que não vá a júri.
Você veja bem, o juiz singular, ele pode decidir, tá certo? Ou a pedido a condenação pelo próprio MP. Obviamente tem um advogado de defesa, mas não vai a júri. Então, só vai a júri se e somente se o Ministério Público pedir que vá a júri. Se ele não pedir, o homicídio vai ser julgado perante o juiz singular. Então, eu não vejo, assim, para falar a verdade, o Ministério Público aqui ele é fraco, é pouquíssima gente, são pouquíssimas pessoas, na verdade, atuando. E o Saia é um país pequeno, na verdade, Portugal tem 10 milhões e meio de habitantes, né, Tiago? É menos da metade de Minas Gerais, tá certo? É um país pequeno, né, sendo que quase 500 mil pessoas são brasileiros. Quase 500 mil brasileiros, quase meio milhão de brasileiros aqui. Enfim, é mais ou menos por aí. O país é um bom país, mas, assim, porque é tranquilo, é um bom país para aposentado, para mim, por exemplo, é excelente, né? Mas para trabalhar como advocacia criminal, para mim não é bom, sabe? Eu trabalho na área do direito, eu trabalho aqui fazendo a questão toda burocrática de repatriamento, verificação de documentação de as pessoas que querem ter cidadania aqui em Portugal, né, junto ao Serviço de Estrangeiro de Fronteiras, que é o CEF, eu atuo diretamente no CEF, né? Então, é uma questão mais administrativa e não há criminal, mais administrativa e civil. E, por incrível que pareça, eu não sei porquê, os portugueses, eles veneram advogados aqui, eles têm medo de advogados, sabe? Uma coisa engraçada é isso. Se você mostrou carteirinha que você é advogado, acabou, você é doutor, eles te tratam na frente, te passam na frente, façam tudo por você, estende um tapete vermelho, nem sei porquê. Mais do que o Ministério Público, por incrível que pareça. Eles veneram o advogado aqui. Mas também fiquei sabendo que na Câmara, né, mais de 90% são advogados que são políticos, que estão aí surrupiando o país. Né? Mais ou menos isso. Passa a palavra. Aqui passa a palavra, você vai falando aí até a gente cansar aqui. Eu achei interessante você falando desse sistema socialista, democrata aí, e você tem o primeiro-ministro, mas você tem também o presidente, né? Esse primeiro-ministro ele é nomeado pelo presidente, ele é nomeado pela Câmara de Deputados ali, digamos assim, né? Pelo partido que tiver maior votação. O partido que vota. Se o partido ganhou para o primeiro-ministro, é aquele partido que indica o presidente. Tá certo? Então, é uma consonância. Eles trabalham juntos, né? Praticamente. Não há divergência, praticamente, entre o presidente e o primeiro-ministro. O presidente tem algumas atribuições específicas pela Constituição portuguesa. Por exemplo, agora, o estado de emergência. Ele foi prorrogado. Quem é que assinou o decreto de estado de emergência? Ele foi primeiro votado na Câmara, tá certo? Depois de votado na Câmara, o primeiro-ministro encaminhou esse decreto para o presidente, que poderia sancionar ou não, tá certo? Ele poderia não sancionar. Então ele tem essa competência, tem essa prerrogativa. E ele o fez, né? Prorrogou o estado de emergência, porque o país está nessa pandemia e Portugal está sendo assim elogiado demais, não só pela revista, não sei se você viu, pela Time, pelo New York deles também, os jornais americanos, os jornais da Inglaterra, de que Portugal, hoje, dos 10 milhões de habitantes, nessa questão dessa pandemia louca, eles estão com menos de 500 mortos aqui, menos de 500 pessoas falecidas. Né? E é estranho, porque é um país de velhos. Portugal é um país de velhos, Thiago. Aqui tem muitos velhos. Você anda na rua, tudo aqui é antigo, sabe? Tudo aqui é antigo. As ruas são antigas, as pessoas são velhas, né? Mas fumam muito, inclusive, é um dos países que mais fumam na Europa, muito mais que a Espanha, mais que a França. E o coronavírus não está pegando essas pessoas todas. Por quê? Portugal fechou, nós temos, estou dizendo até nós já, como se eu fosse português. Certo. Portugal tem mais de 700 quilômetros de fronteiras com a Espanha, e Portugal fechou completamente as fronteiras, não deixou ninguém entrar, fechou tudo. E aí bloqueou o coronavírus. Com isso, ela segurou, fechou, e a curva está baixinha. E até hoje, os portugueses estão acatando a ordem do decreto de emergência de ficar dentro de casa. Você tocou num ponto interessante, porque aqui no Brasil a gente tem essa lei, né, a 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência
da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Ou seja, a gente, com todo jurista que vai estudar o mínimo sobre a situação jurídica que a gente vive hoje, você tem que estar atento à Lei 13.979, 13.979, que é ela que diz respeito ao enfrentamento do Brasil para o coronavírus. Todos os outros atos administrativos, deliberações do governo estadual, as portarias de tribunais, das portarias do CNJ, tudo tem que estar diretamente ligado, né, e condicionado à Lei 13.979. Aí em Portugal também surgiu uma lei específica para enfrentamento dessa urgência de saúde pública? Sim, aqui foi através do decreto-lei, porque aqui ainda é da época do decreto-lei, sabe? Não foi uma lei específica, foi um decreto-lei que foi emitido pelo presidente, mas esse decreto, primeiro ele foi submetido à Assembleia, a Assembleia aprovou com a maioria, foi emitido pelo presidente e foi publicado esse decreto-lei, regulamentando, né, a questão do enfrentamento com a população do coronavírus, né? Aliás, eu quero fazer uma pausa aqui, rapidamente, vou me render aqui ao comentário aqui do Dr. Luiz Gustavo, dizendo que Portugal não é coronavírus, é coroa vivo, né? Coroa vivo é engraçado. Na verdade, ele está correto, é coroa vivo, tem muito coroa vivo aqui, tem muitos velhos. É impressionante isso, é impressionante isso. Bom, então, eles decretaram e publicaram, né, no Diário Oficial, esse decreto-lei, e com isso existe um poder maior de polícia, né? O doutor Luiz Gustavo aí tem um poder de a polícia, aqui a polícia tem um poder de polícia efetivamente, né? Mas veja bem, não afrontou o Estado democrático, porque existe uma recomendação de ficar em casa, não existe uma obrigação de ficar em casa. Então, se eu quiser sair na rua, tá? E a polícia me parar, você tem que ir para casa. Não, ele não pode me prender ir para casa, tá certo? Eu posso andar na rua, tenho o direito de ir e vir, tá? Porque o Estado Democrático de Direito está vigindo até hoje. Não há não é uma obrigação, é uma recomendação. Só que essa recomendação teve um poder muito forte para o povo português. E as pessoas introjetaram isso, né? A população toda, e está realmente assim, acreditando que realmente vai dar certo, correto? Mas eu vejo, Tiago, que o seguinte, é um país pequeno, né? É um país com 10 milhões, poucos de 10 milhões e meio de habitantes, é mais fácil de você administrar, é mais fácil de você controlar muitas coisas aqui dentro. As estradas são maravilhosas, mas foram feitas com o dinheiro da União Europeia, e a situação agora vai se agravar, por quê? Lógico, como em qualquer lugar no mundo, estou vendo aqui o repórter aqui, a Itália, né? A França, o Reino Unido, eles estão em uma situação muito delicada, porque foram mais de 18 mil pessoas na Itália, né? A França também, os Estados Unidos já vai triplicar aquilo ali com certeza em relação ao resto do mundo, né? E isso vai impactar na vida de todo mundo, né? E aqui, acredito que vai ser pior. Para falar a verdade, acredito que vai ser pior que no Brasil, porque eu vejo que o português ele tem muito medo do brasileiro, ele tem muito receio do brasileiro. Porque o brasileiro é uma pessoa extravertida e ela cria, né, situações para sair de grandes problemas que tem no país. Porque o país já vem sofrendo, né, esses problemas de muitos anos. E o brasileiro vai driblando isso. Aqui em Portugal, não. Então o povo português tem medo do brasileiro. Então quando você vai pedir uma informação que diz respeito a uma questão comercial, eles não te passam. Porque ficam com medo que você vai fazer aquilo ali, por incrível que pareça. Existe uma certa xenofobia com relação a brasileiros, e eu não estou dizendo xenofobia com relação a imigrantes, não. Estou falando com relação a brasileiros. Porque aqui tem muitos angolanos, tem muitos gente que vem lá de Marrocos para cá, tem muitos indianos, né? Muitos chineses. Aqui tem uma situação que me impressiona, porque os chineses que vêm montar negócio aqui, eles ficam 5 anos sem pagar imposto. 5 anos sem pagar imposto. Como é que o chinês pode vir para cá e ficar 5 anos sem pagar imposto
E o português que quer montar um negócio tem que pagar o imposto logo de início. Tá certo? A autoridade tributária aqui cobra-se isso do cidadão português. É uma situação que ninguém entende, na realidade. Bem, vai sofrer por quê? Porque não existe grandes empresas, não é? Aqui vive-se de comércio eminentemente do turismo. Portugal teve muito mais turismo no ano passado que no Brasil, por incrível que pareça, veja bem. 10 milhões de habitantes, no Brasil são 200 milhões de habitantes. As pessoas que visitaram aqui em termos de turismo foram 3 ou 4 vezes maior do que no Brasil, só em 2019. Então é eminentemente turístico. Muitos ingleses vêm para cá, porque aqui tem um clima muito parecido com o Brasil, principalmente no sul de Portugal, não é? E as coisas são mais baratas do que no restante da Europa, porque é um país pobre, né? Então os ingleses, os franceses fazem uma vida lá, se reformam e vêm para cá, tá certo? Espanhol não tem aqui em Portugal, tá? Não tem espanhol aqui em Portugal, praticamente não tem. Essa é a diferença. Agora, se você falar assim, como é que é a questão de advocacia? Vale a pena advogar aqui em Portugal? Vale a pena se formar aí para vir para cá? Eu vou te dizer com todas as letras, não. Vale a pena fazer um mestrado ou um doutorado, que pode ser em Coimbra, que é famosa aqui, né, onde é a universidade que fez esse ano 801, 802 anos, a Universidade de Coimbra. Ela está muito próxima à Universidade de Salamanca, que também fez 805 anos agora, esse ano passado, em Salamanca, na Espanha. Né? Então, são universidades que são exponenciais aqui na Europa, que se a pessoa vier fazer um mestrado, um doutorado, que é muito mais barato do que fazer um curso de graduação, é muito mais barato o curso de doutorado e mestrado do que o curso de graduação. Ela vai ter mais saída no Brasil e talvez aqui na Europa do que o próprio curso de direito aqui. Então, eu acho que não vale a pena. Professor Ricardo, antes que o Instagram nos baixa na nossa live, a gente vai encerrar esse primeiro bloco aqui. Eu vou abrir uma nova live, aí você entra da mesma forma, tá certo? Para a gente dar continuidade. Aí, na volta, a gente parte mais para o enfrentamento mesmo, como Portugal está tratando essa questão do coronavírus, a questão legal daí, a questão até que foi um debate interessante ontem com o promotor Rodrigo Storino, que até falou muito bem de você, sobre o Pacto Federativo, e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vou encerrar aqui e abro uma nova live, senão vai cair, tá bom? E quem estiver acompanhando aí, acompanha na próxima live, que é em seguida. Estou vendo alguns ex-alunos aí, estou gostando demais de ver uns ex-alunos aí entrando aí, estou achando muito legal isso aí, viu? Isso Parabéns essa turma aí. Deixa eu terminar aqui, a gente já abre outro aqui, para não cair. Falou? Ok, até mais.